Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista. Entre 2019 e 2021, o percentual de pessoas que usam as redes tecnológicas subiu de 79% para 92%. Os dados são do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Além disso, mais da metade das crianças e adolescentes brasileiros usam internet sem limite de tempo. E a chamada dependência tecnológica foi reconhecida como um transtorno mental pela Organização Mundial da Saúde. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a psicóloga Aline Paz. Aline, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Muito obrigada, Renata. É um prazer, uma honra estar aqui no Band Entrevista. Maravilha, o prazer é todo nosso. Olha só, empiricamente, né, a gente já tem essa noção de que as pessoas realmente têm uma conexão muito forte, para dizer o mínimo, né, com os celulares, com as redes sociais. Então, agora a Organização Mundial da Saúde considera um transtorno. Como saber se a pessoa tem ou não esse transtorno? Sim. Uma forma da gente identificar é estar atento ao sinal de estarmos muitas vezes negligenciando as nossas atividades offline. Sim. E nos voltarmos completamente para as atividades online. A dependência é uma condição em que a pessoa ela não consegue se desvencilhar. Né, de um hábito, de um comportamento, mesmo que esse hábito esteja trazendo prejuízo aí nas mais diversas esferas da sua vida, seja a esfera familiar, social, inclusive mental. Então, além desses sinais, hoje existem alguns critérios diagnósticos que nos apontam, né, para esse quadro de dependência tecnológica. E quais são? A gente poderia falar rapidamente sobre esses critérios? Sim. Os 5 primeiros critérios, que eles são mandatórios, né? E que a partir deles a gente consegue sim identificar esse quadro de dependência, é uma preocupação excessiva com o uso da internet, é um aumento escalonado de exposição às telas para manter ali o mesmo nível de satisfação, são buscas reiteradas de tentar reduzir esse tempo de exposição, muitas vezes sem sucesso, quadros de irritabilidade, de depressão ou uma oscilação de humor quando essa pessoa não consegue ter acesso às redes sociais, ao telefone e à internet. E ela ainda se utiliza disso para regular suas emoções, né? Então, esses são os 5 primeiros critérios que são mandatórios, que para apontamento desse quadro, eles precisam estar presentes, ou dessas outras 3 características que eu vou apresentar. Algum tipo de prejuízo laboral ou familiar. A pessoa também mente quanto ao tempo que ela se expõe à tecnologia, e também a questão de ela sempre iniciar o uso da internet com uma pretensão de um tempo, e ela acaba ficando muito mais do que aquilo que inicialmente ela projetou ficar. Então, esses são os 8 critérios, como eu disse, que hoje nos aponta para esse quadro de dependência tecnológica. Então, assim, se a gente for parar... Eu sou leiga, né? Você é que é a especialista no assunto, mas acredito que boa parte da população se enquadra nesse transtorno, né? Sim, sim. Inclusive, se a gente for parar para analisar, o que os estudos têm nos apontado, né? A gente tem aí uma população mundial de 8 bilhões de pessoas. 6% dessa população mundial, o que corresponde a aproximadamente 480 milhões de pessoas, tem transtorno de dependência tecnológica. Né? E isso justifica o fato de hoje, na China, por exemplo, lá tem mais de 150 hospitais psiquiátricos voltados exclusivamente para o tratamento de dependências tecnológicas, para jovens e também para adolescentes. Caramba. Então, esses dados, eles são alarmantes e nos apontam, né, o fato de que tem sim um risco muito grande invadindo as nossas casas, muitas vezes um risco silencioso que a gente precisa dar uma atenção maior. É verdade. Assim, quando a gente fala em dependência, em geral, a gente associa, as pessoas associam a dependência de drogas. Vamos dar esse exemplo. Sim. Né? Então, a pessoa, ela sabe que a droga faz mal. Isso. Ela sabe que aquilo está causando mal às relações dela, causando mal ao organismo dela, à mente dela, mas chega um determinado momento em que ela sozinha não consegue ficar longe, né? Então, assim, a gente pode pegar essa dependência de drogas
com qualquer outra dependência, dependência amorosa também, Sim. né? Muitas vezes de relacionamentos, Sim. mas no caso aqui a gente está falando Sim. especificamente sobre essa questão, né? Das telas, das redes sociais, enfim. E muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? Ou muitas vezes não querem nem se dar conta, né? Porque quando você enxerga um problema, você tem que fazer alguma coisa para solucionar aquele problema, né? Sim, verdade. Como você disse muito bem, existem vários tipos de dependência. Existem as dependências químicas, né? Existem também as dependências comportamentais e dentro delas, né, dessas dependências, nós temos a dependência tecnológica, mas temos também a compulsão alimentar, né, a compra compulsiva, o amor patológico, o ciúmes patológico. E ainda dentro ali, né, da categoria de dependência tecnológica, a gente tem 3 subtipos, que é a dependência do smartphone, dos jogos eletrônicos, né, e também a dependência de redes sociais. E a gente percebe que essa dificuldade, né, que as pessoas se encontram, desse autocontrole, né, de conseguir frear o uso patológico, a gente vê muito mais refletido ainda na infância. Por quê? Porque até os 25 anos de idade, uma parte do nosso cérebro, né, que é o córtex pré-frontal, responsável pelo que a gente chama de freio comportamental, ele não está plenamente desenvolvido. Então, antes dos 25 anos, essa pessoa, ela não, biologicamente falando, ela não vai ter força para inibir aquele comportamento, para conter aquele comportamento, fazendo com que então se instale ali um vício, uma dependência. E por isso que é tão importante a gente usar espaços como esse para disseminar, né, informações que são relevantes quanto à conceituação do que é essa dependência tecnológica, formas de tratamento, quais são os sinais que a gente pode identificar para que a gente possa, dentro da nossa própria casa, nas nossas relações, se identificar, né, se perceber dentro dessa situação, ou ser também um agente disseminador de conhecimento para auxiliar outros que talvez estejam passando por um quadro de dependência tecnológica. Certamente. Você falou aí sobre um ponto que é também extremamente relevante, que é a questão das crianças e dos adolescentes, né? Sim. Porque o adulto tem o seu livre-arbítrio, a gente vai falar sobre isso depois, né? Sim, aí, se ele quiser, ele vai em busca de ajuda a partir do momento em que ele percebe que aquilo está atrapalhando, né? Sim. A vida dele, seja a vida social, a vida do trabalho, enfim. Agora, quando a gente está falando de crianças e adolescentes, que muitos a geração já nasceu, né, com essa tecnologia, já nasceu com o celular, já nasceu com as redes sociais, então é algo natural para eles, né? Como é que os pais... primeiro, você falou aí muito bem essa questão de identificar, mas eu queria que você reforçasse um pouco mais com relação às crianças e aos adolescentes. Como identificar isso nas crianças e nos adolescentes e como tratar? Sim. Você trouxe a questão da dependência química, né? As reações, né, de um dependente químico, quando em abstinência, são semelhantes às reações de abstinência tecnológica. Então, irritabilidade, desinteresse pelos contatos sociais, então ele prefere ficar ali diante da tela, isolamento social, uma falta de autocuidado com as questões de saúde, até a questão do sono também fica bastante comprometido, né? Uma dificuldade de chegar ao sono REM, ao sono reparador, é um sono assim, agitado, não é reparador. Tem até a literatura especializada, ela vai chamar esse grupo de jovens e adolescentes de filhos do quarto, né? São aqueles que não se interessam pelas relações sociais. E aí, se a gente olhar um pouquinho, né, lá para trás, a minha infância, por exemplo, foi uma infância em que nós brincávamos muito na rua, subíamos em árvore, brincava de pique-esconde. E essa socialização ela é extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo da criança. Porque é no brincar que a criança aprende a ganhar, a perder. Sim. É onde ela aprende a negociar. É onde ela consegue também ali, na socialização, o compartilhar, ver as diferenças, respeitar as diferenças, né? E até o perder, né? Ele é extremamente importante para o desenvolvimento da resiliência. Eu preciso ser exposta, né? Exposto a algumas situações que me contrariam para que eu saiba lidar com elas. Sim. Só que o que acontece? A criança, quando ela está diante de uma tela, ela não recebe todos esses estímulos. Então, a gente entende que ela também não vai desenvolver todas essas habilidades que ela desenvolveria se ela estivesse ali na rua. Então, quais são as dicas,
né, que você me perguntou que eu poderia dar para os pais. Agora, posso te interromper? Claro, fica à vontade. A gente pode deixar as dicas para o próximo bloco? Podemos, sim, com certeza. Então agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a dependência tecnológica. Nossa entrevistada é a psicóloga Aline Paz. Aline, então, eu te interrompi propositalmente, exatamente para que a gente possa ter um tempo maior para falar sobre essa questão das dicas, né? Sobretudo com as crianças e dos adolescentes. Sim, as dicas que nós, psicólogos e especialistas, estudiosos, consideramos importante primeiro, os pais eles precisam estabelecer alguns limites saudáveis, né? Alguns limites de uso. Então, por exemplo, de 0 a 2 anos, a recomendação é que essa criança não tenha acesso a algumas telas, inclusive de televisão. Eu sei que é algo que nos parece um pouco utópico, mas considerando os prejuízos e os benefícios, eu acho que isso tem que nos motivar a ter essa postura. Teve uma pesquisa francesa, inclusive, que ela apontou que crianças de 0 a 2 anos expostas apenas 50 minutos diários durante 2 anos, isso vai significar uma perda de aproximadamente 240 mil palavras que não serão aprendidas. Nossa. Ou seja, a gente começa a entender a relação entre o uso abusivo da internet, dos eletrônicos, com um atraso na fala, né? um impacto ali no desenvolvimento da fala. E a partir de 2 a 5 anos, a recomendação é de 1 hora diária. Então, não é só estabelecer, mas também monitorar, né? Criar ali mecanismos de monitoramento. Hoje existem apps, existem formas que podem ser utilizadas para fazer essa monitoria da utilização, né? Além disso, a gente precisa ofertar para os nossos filhos outras possibilidades de distração, outras possibilidades de brincar, outras possibilidades, né, de se entreter. E os pais têm um papel preponderante nesse processo. Se deixarmos a critério da criança, né, a criança ela não vai ter essa consciência, não, peraí, eu passei o dia inteiro. Existe um centro especializado de tratamento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, que inclusive foi criado pioneiramente pelo doutor Cristiano, né, Cristiano... Depois eu me recordo do Nabuco, Cristiano Nabuco. Inclusive, eu tive o prazer de estar com ele na Câmara dos Deputados falando sobre. Ele participou de uma novela que abordou o tema. E lá ele traz relatos de adolescentes, né, que passam mais de 30 horas em frente à televisão, aos videogames, que urinam, evacuam na cadeira, não comem. E quando são ali desconectados daquela interação com a internet, eles apresentam sintomas muito claros de abstinência. Chegam até ficar violentos, agressivos. Então, por isso qual é o meu alerta aqui para os pais? Vamos trabalhar de maneira preventiva. Claro. Não vamos esperar quadros como esse, que vão ser muito mais difíceis de serem tratados. Qual o tratamento? Né? O tratamento, ele necessariamente é um tratamento psicoterápico, então com psicólogo, de uma abordagem que nós chamamos, que inclusive é a abordagem que eu atuo, da terapia cognitivo-comportamental, onde vai trabalhar ali o desenvolvimento do autocontrole. Existem alguns casos em que vai ser, né, necessário aí uma intervenção medicamentosa, acompanhado por um psiquiatra, um médico, um ansiolítico, um antidepressivo, porque a gente percebe essa associação, né, dessas dependências tecnológicas com essas comorbidades. Então, essa parceria, esse caminhar junto com a criança é muito importante. A gente não pode terceirizar essa responsabilidade, sabe, para o Estado, para a escola. Cada um tem seu nível de responsabilidade, mas nós não podemos fugir à nossa responsabilidade. A gente percebe que o quanto é importante essa presença dos pais. No consultório, a gente recebe muitos adolescentes e crianças, né, que relatam que eles buscam na internet, buscam ali nos jogos uma companhia.
porque os pais, né, estão ali distantes, às vezes estão próximos geograficamente, mas distantes, Também porque estão conectados no celular, estão fisicamente próximos, mas desconectados entre si, e eles vão buscar ali nas redes sociais, nos jogos, essa atenção que às vezes o pai não dá. E aí eu até recentemente falei com o pai de uma paciente, eu disse, olha, o maior presente que um filho quer ter, né, não é excelentes escolas, excelentes roupas, mas é a presença. Nada vai substituir a presença dos pais. Então, a gente precisa tomar consciência disso. É extremamente importante isso. E, assim, precisa ser falado e falado e falado, porque está atingindo as gerações. Sim. E eu fico pensando daqui a curto, médio prazo, né? Como é que vão ser essas crianças e esses adolescentes, né? Sim, porque, olha só, os impactos, eles já são notórios. Primeiro, a gente teve uma redução do QI. Né, o coeficiente de inteligência. Qual era o padrão? Né? Que a cada geração aumentasse ali 3 pontos percentuais do QI. Depois do advento da internet, nós não somente não estamos aumentando esse QI, como estamos regredindo. Né? Então, veja esse impacto. Sim, e é até contraditório, se você me permite falar. Claro. Porque você tem tantas informações que poderiam te acrescentar que podem te acrescentar tanta coisa, Sim. né? Isso. Tantas pesquisas, assim, poxa, eu lembro na minha época de escola, né? A gente não tinha. Era biblioteca. Biblioteca, exato. Sim. Hoje, na palma da sua mão, você pode fazer estudos, pesquisas, sim, mas só que as pessoas em geral, estão usando isso para outro caminho, exatamente. Né? Elas estão tendo muito acesso à informação, mas não estão tornando isso conhecimento. E diferente do que a gente imagina, que o nosso cérebro, ele responde bem a muitos estímulos simultâneos, né, o tempo inteiro, na verdade, quando a gente tem um acesso exacerbado a informações e mais informações e mais informações, isso acaba trazendo uma exaustão mental, o que a gente costuma chamar de burnout cognitivo. Então, isso atrapalha o processo, né, do desenvolvimento do pensamento criativo, o pensamento crítico. Quando você recebe ali os estímulos audiovisuais do celular, do tablet, quer seja o aparelho que você esteja usando, o seu cérebro, uma determinada região do seu cérebro que é responsável pelo raciocínio lógico, pensamento criativo, né, processos cognitivos racionais, ele fica comprometido. Porque você está recebendo estímulo, você está consumindo, isso o seu cérebro, ele tende a não se desenvolver. Está passivo, ele está passivo. Ele não está recebendo os estímulos adequados. Sim. E como você disse, isso ao longo dos anos, isso vai trazer um prejuízo, já está trazendo. Por exemplo, a gente tem hoje um decréscimo na capacidade atencional. Existem estudos que falam dessa relação. O déficit de atenção, né? Que às vezes nem é um déficit de atenção, a pessoa está tão focada no celular. Exatamente, né? Então tem esse prejuízo, né? A perda social. Se a gente for no restaurante, numa mesa, por exemplo, está toda a família inteira ali, todo mundo desconectados entre si no celular. Então, uma perda de interesse. Então, quando tem essa perda de interesse, não tem uma socialização, esse adolescente, quando ele vai para a universidade, quando ele vai para o ambiente de trabalho, ele não desenvolveu as habilidades relacionais necessárias para lidar com o conflito, com a adversidade, né? Então, se ele não desenvolve essa resiliência, qualquer que seja ali a adversidade, vai fazer com que ele se entregue. Sim. Então, a gente não está falando só de uma dependência tecnológica, a gente está falando de tantos impactos muitos. que isso pode trazer para a sociedade como um todo. Muitos. E assim, tem um assunto que ainda é muito tabu, mas talvez seja importante, inclusive, a gente falar, que é a questão dos pensamentos suicidas também. Com certeza. Sim, né? Sim. Porque, pode complementar. Desculpa. Tem um perfil, né? Se a gente for traçar um perfil dos dependentes tecnológicos, a gente consegue entender que as meninas, elas são mais propensas à dependência de redes sociais, porque em busca de uma aceitação,
em busca a promoção da sua autoimagem. Então, elas conseguem se reafirmar ali nas redes sociais, construir uma autoimagem que muitas vezes é diferente da sua realidade. Então, como uma fuga dessa realidade, ela vai para as redes sociais. Os meninos, né, têm uma maior propensão à dependência de jogos, tá? Outras características desse perfil, pessoas muito introspectivas, que têm ansiedade social. Então, para fugir da angústia de ter o contato social, ao invés dele ir para esse contato de maneira expositiva, assistida e desenvolver habilidades para lidar, ele foge desses contatos reais e vai pela via do contato virtual, né? Pessoas com impulsividade, elas são pessoas que estão mais propensas, pessoas com depressão, com ansiedade, porque usam as redes sociais, usam a tecnologia para regular suas emoções. Estou triste, então deixa eu ficar aqui na internet, ver se eu encontro alguma coisa. E claro que nesse contexto, existem as pessoas também com ideação e comportamento suicida, né? Então, elas, por se sentirem sozinhas, um peso na vida do outro, né? Ter o seu alto valor, sua autoestima ali tão deteriorado, eles fogem para a rede social. Só que, veja, ao mesmo tempo que ele tenta autorregular a sua emoção com a rede social, pelo contrário, ela vai potencializar esses sintomas, porque ele se depara com uma realidade ali virtual que não é real, né? No Instagram todo mundo é lindo, todo mundo é perfeito, todo mundo é feliz. E quando ele se volta para a sua realidade, ele não sabe como lidar com ela. Verdade. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rapidinho, não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a dependência tecnológica. Nossa entrevistada é a psicóloga Aline Paz. Aline, você falou aí muito bem a questão dos estudos do tempo, né, que seria o tempo ideal de cada idade para o uso adequado, né, das telas, enfim. Com relação aos adolescentes, né, porque eles fazem muitas coisas também no celular. Por exemplo, eu tenho um filho de 15 anos, né? Então, é Uber, às vezes é o iFood, deveres também da escola que ele tem que entregar pelo celular. E aí fica um pouco mais complicado para os pais determinar, né, um limite. Como avaliar essa situação com relação aos adolescentes? Sim. Primeiro, a gente precisa compreender que nós que estudamos, nós que falamos sobre essa temática, a gente tem plena consciência dos benefícios da tecnologia. Encurtou distâncias, facilitou a nossa vida. E não é a questão de jogar fora o celular ou o computador pela janela. É fazer uso de uma maneira saudável, não patológica. E aí, a literatura vai dizer, né, que o uso recomendado, né, então a gente falou um pouquinho lá sobre a infância, né, de 0 a 2 anos, de 2 a 5, mas falando da adolescência, né, ali de 13 a 18 anos, os estudos eles apontam que o ideal seria de 2 até 3 horas diárias, né, e de preferência que sejam fragmentados, não seja aquelas 3 horas ali constantes, porque passou disso a gente já vai ter aqueles prejuízos que a gente comentou anteriormente. Tá? Certo. Então, é importante a gente ter a consciência desses marcos para que a gente possa se nortear. Peraí, está passando muito disso, meu filho está usando além, né? E uma outra recomendação é jamais deixar virar noite jogando ou usando a internet. Sim. Porque isso atrapalha a produção, né, de melatonina, que é o hormônio ali que tem a relação com a questão do sono. Então, a gente percebe muitos relatos de insônia, inclusive na adolescência, que quando a gente vai investigar, a gente se depara com o uso abusivo das tecnologias. A gente percebe, inclusive alguns artistas já falaram, sobre a questão do detox, né? De você passar um tempo assim sem o celular, até porque uma vez que você está na rede, você está suscetível a críticas e elogios, né? E quanto mais, falando sobretudo com sobre artistas, tem muitas críticas, muitas coisas que, inclusive, podem levar a doenças mentais até, né? Depressão, ansiedade e tal. Você acha que há um movimento, porque a gente está chegando numa extremidade, né? Que você falou aí, de um malefício grande de algo que é neutro em si, que pode causar vários benefícios, mas que também, se não usar de forma adequada,
causam inúmeros malefícios. Existe um movimento, você acha que pode ter essa tendência, dos adultos sobretudo, né? De terem esse olhar para si mesmos e falar assim, não, isso aqui não está me fazendo bem, não está sendo benéfico para mim, ao ponto que eu achei que fosse, e, portanto, ter esse movimento de ir numa direção contrária, de não do uso abusivo? Isso, sim, com certeza. Como você disse, e é importante ressaltar, a internet veio para nos auxiliar, né? Mas se a gente não tiver cuidado com o uso, essa mesma ferramenta que veio para agregar pode ser uma arma letal contra a nossa saúde física, mental e contra as nossas relações. A procura maior de ajuda é por parte dos adultos. A criança muitas vezes não tem essa consciência. E ainda esses adultos, quando eles chegam no consultório, olha, não necessariamente eles chegam falando, olha, eu acho que eu tenho uma dependência tecnológica, eu acho que eu faço um uso patológico. Não, ele às vezes se apresenta com um quadro ansioso, depressivo, de ansiedade social, isolamento. E aí, quando a gente vai fazer uma anamnese, um aprofundamento ali, né, a gente se depara com esse quadro de dependência. Há sim um movimento, sobretudo pelo fato de que estamos disseminando melhor e mais essa informação. Não digo que o suficiente, mas isso tem sido, né, abordado em vários contextos sociais. E isso está fazendo com que as pessoas se conscientizem. Inclusive, há um projeto da criação e da inclusão de um dia específico no calendário, né, das atividades de saúde, o dia do detox nacional, do dia do detox tecnológico, né, como uma data nacional. Como agora, né, a gente está passando pelo Abril Azul, que é a temática do autismo, mas também ter uma data específica para voltarmos todas as nossas atenções para a questão dos malefícios da dependência tecnológica, quais são as formas de tratamento, onde essa ajuda pode ser buscada. Então, há sim um projeto, inclusive, para que se institua esse dia de conscientização. Bacana. A gente está finalizando. Primeiramente, eu queria agradecer demais a sua participação, importantíssimos esclarecimentos. E aí, por fim, eu queria perguntar para você se tudo isso passa pelo autoconhecimento, da autoanálise. Você está atento a si mesmo em vez de estar atento aos outros, né? O que está acontecendo fora de você. Com certeza. Às vezes a gente está ali tão envolvido nas tarefas, né, nas multitarefas diárias, que a gente acaba se voltando para o filho, para o marido, para o trabalho, e a gente às vezes esquece de se voltar para nós mesmos. E não tem como você identificar qualquer que seja o sintoma se você não se voltar para você. Então, essa busca por autoconhecimento, ela é muito importante. É por intermédio dela que você vai conseguir identificar, né, lacunas, dificuldades, limitações, sofrimentos que você esteja passando e que, se não fosse pela via do autoconhecimento, você não acessaria. A psicoterapia, ela tem esse papel importante no sentido de promover esse autoconhecimento, é mergulhar em si, dentro de si, né, e para também o desenvolvimento de habilidades para lidar com as mais diversas dificuldades que nós enfrentamos, emocionais, cognitivas e psicológicas. Então, de fato, é muito importante. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui, foi excelente. Renata, o agradecimento é todo meu, parabenizar por essa iniciativa de trazer temas tão relevantes a serem disseminados. Está aqui um uso muito importante da internet, que é a disseminação de informações. Então, eu só tenho a agradecer a honra de estar aqui e parabenizar pelo seu trabalho. Muito obrigada mesmo, viu? E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília, no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.